Bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist Começando a Investir. Eu sou Leonardo Alves, assessor de investimentos, e o meu objetivo aqui é te ajudar a investir melhor. Então, se você está começando agora ou já investe, está precisando de mais algum conteúdo, já clica aqui, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que eles possam ser ajudados também. Vamos falar então sobre reserva de emergência. Se você está começando a investir e está pensando em como montar a sua reserva de emergência, parabéns, você está no caminho certo. Agora, se você já investe há algum tempo e ainda não montou essa reserva, então talvez você precise dar um passo para trás e acertar esse ponto, porque isso pode ser muito importante para você. Vamos lá. Primeiro, por que a reserva de emergência? Primeiro, a reserva de emergência ela pode proteger o patrimônio que você acumulou até agora. Isso mesmo. Imagine que você é um investidor há algum tempo já e boa parte do seu patrimônio está investindo em renda variável, em ações, por exemplo. Você é uma pessoa que pensa em buy and hold, pensa em longo prazo, em receber dividendos e fazer aquela bola de neve. Legal, tem muita gente fazendo isso. Sem uma reserva de emergência, isso pode ser problemático. Por quê? Imagine a seguinte situação. Você compra ações pensando no longo prazo, pensando nos dividendos, e aí, em um certo momento, a bolsa ali está 20% de queda ou está com uma grande queda. Para o investidor de longo prazo, isso não é problema nenhum. Nesse momento, ele vai até comprar um pouco mais de ações. Agora, imagine que nesse momento você tem algum problema na sua vida pessoal. O telhado da sua casa quebre, por exemplo. Você vai deixar a sua família sem um telhado decente? Se chover, vai chover dentro da sua casa? Nesse momento, você vai ser obrigado a descapitalizar, vender algumas ações com prejuízo para poder resolver o problema ali da sua casa. Se você tivesse uma reserva de emergência, aí sim você lançaria a mão desse recurso para poder resolver o problema ali do seu telhado. Então sim, ter uma reserva de emergência pode proteger o restante da sua carteira. E isso no longo prazo pode te fazer muita diferença. Segunda coisa, a sua reserva de emergência vai te dar uma tranquilidade, ou seja, você vai saber que se você perder o seu emprego, você vai ter tempo de se colocar novamente no mercado. Se tiver algum revés na sua família, alguém ficar doente ou quebrar um carro, alguma coisa, você vai ter um recurso ali para poder arrumar, para poder acertar essa situação. Isso te dá tranquilidade, te dá mais qualidade de vida. E você sabe que você está coberto em alguma situação inesperada. Qual o valor ideal da sua reserva de emergência? O valor ideal é de pelo menos 6 meses dos seus gastos fixos. Então pensa comigo, você vai precisar planilhar isso. Quais são seus gastos fixos mensais? Se você gasta, por exemplo, R$5.000 por mês na manutenção da sua vida de forma fixa, você vai precisar de 30 mil. R$5.000 por mês vezes 6 meses. Esses 6 meses você vai ter de cobertura ali caso aconteça alguma coisa. Claro que se você tiver um trabalho que não é muito estável, alguma coisa, uma situação ali mais delicada, você pode aumentar um pouco mais essa reserva de emergência. O ideal é que seja de no mínimo 6 meses dos seus custos fixos e o máximo de 12 meses. Então entre 6 e 12 meses você está bem coberto. Dificilmente você vai precisar de mais do que 12 meses para poder se realocar no mercado em caso de desemprego, por exemplo, e além disso, mais do que esse período também vai começar a complicar a sua diversificação nos investimentos. Onde alocar a sua reserva de emergência? Sua reserva de emergência precisa ser alocada levando em consideração 2 requisitos. A primeira, a liquidez, ou seja, você nunca sabe quando você vai ter um problema na sua vida. Então essa reserva de emergência precisa ter liquidez para que você use a qualquer momento. Além disso, a segurança, que é o segundo requisito. Porque no momento que você precisar desse dinheiro, ele não pode estar desvalorizado. Por isso que não podem ser usadas, por exemplo, ações como reserva de emergência. Imagine que você precisar, como eu dei no exemplo lá no começo. Você precisa desse recurso agora e a bolsa está caindo. Como é que você faz? Então você precisa ter segurança e liquidez para que você use a qualquer momento essa reserva. Para isso, tem alguns títulos, alguns tipos de investimentos que são mais adequados para compor essa reserva de emergência. O primeiro título indicado para esse tipo de investimento é justamente o Tesouro Selic, que é o título público pós-fixado
que tem a sua rentabilidade atrelada à Selic. A gente tem outros títulos públicos, como o Tesouro IPCA, por exemplo, ou o Tesouro Pré-fixado. Esses títulos também têm boa liquidez, são muito bons para investimentos, mas não para compor a sua reserva. Por quê? Esses títulos, o pré-fixado e o de inflação, eles têm uma grande volatilidade. Então você corre o risco de, no momento inesperado que você precisar desse dinheiro, ele está valendo menos do que no momento que você colocou. Então o título público atrelado à Selic, o Tesouro Selic, é o mais indicado para você compor a sua reserva de emergência. Outro título indicado também são os títulos bancários, CDBs com liquidez diária. E fica atento a isso. Tem alguns CDBs que não têm liquidez diária, tem liquidez de 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Então verifique se o CDB que você está investindo ele tem liquidez diária para que você possa utilizar se você precisar. Além disso, você pode utilizar também LCAs e LCIs para a sua reserva de emergência. O CMN acabou de mudar a regulamentação e agora as LCAs e LCIs eles têm ali um prazo de resgate de 9 meses a 12 meses. Isso se você comprar na emissão primária. Se você comprar no secundário, e a sua corretora com certeza tem isso, você consegue comprar esses títulos depois que passou esse prazo de carência. A partir daquele momento, eles podem ser resgatados a qualquer momento. Então aí sim, esses títulos no secundário, eles podem compor também a sua reserva de emergência. Uma outra coisa para ficar atento, quando você for buscar o CDB, busque CDBs que tenham pelo menos 100% do CDI com liquidez diária. E aí quando você pensa nas LCAs e LCIs que são isentas de imposto de renda, esses títulos aqui vão ter uma rentabilidade ali que você deve buscar acima de 80% do CDI. Por que 80% do CDI? Eu estou descontando o imposto. Então uma LCA e uma LCI com 80% do CDI para um ano, eles são equiparáveis ali a um CDB com 100%. Outro título que você pode utilizar para o investimento na sua reserva de emergência são os fundos de renda fixa referenciados ao DI. O que são esses fundos? São fundos que dentro dele eles estão compostos por títulos pós-fixados atrelados à Selic. Esses fundos eles têm baixa volatilidade, ou seja, eles têm boa segurança e também tendem a ter uma boa liquidez. Procure ali sempre por fundos que tenham liquidez de D0, ou seja, você consiga resgatar no mesmo dia, ou D1, D2 no máximo 2 dias para você resgatar esse dinheiro. Assim você tem uma boa liquidez para poder te cobrir. Alguns fundos de renda fixa você vai conseguir ali 102, 103, às vezes até 105 do CDI. Ele vai te dar uma rentabilidade um pouquinho maior, mantendo ali uma boa liquidez. Então esses 3 títulos, recapitulando, o Tesouro Selic, títulos bancários, CDBs principalmente, com 100% do CDI, e também os fundos de renda fixa atrelados ao DI. Outra coisa importante para você ter em mente, em que momento você vai utilizar essa reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, é uma reserva para momentos de emergência, ou seja, momentos inesperados. Então, você precisa ter em mente o que não são momentos emergenciais. Aquela viagem de fim de ano não é um momento emergencial. A troca de celular, então, puxa, tem um iPhone 14 e acabou de lançar o 15, eu quero um iPhone novo. Essa troca de celular não é uma emergência. Ou, puxa, eu quero trocar o meu carro por um modelo novo. Essa troca também não é uma emergência. Então você precisa pensar que esse valor é para algo inesperado. Se o seu celular quebrou e você precisa desse celular para trabalhar, aí sim, você vai precisar de um celular novo. Aqui é uma emergência. Ou o seu carro quebrou, você precisa arrumar o seu carro. Ou o telhado da sua casa quebrou, como foi aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo. Esses sim são momentos em que você vai precisar lançar a mão da sua reserva de emergência para poder cobrir essas despesas. Além disso, quando a gente pensa em reserva de emergência, a gente tende a pensar em algo ruim, alguma emergência, mas nem sempre é isso. Podem aparecer algumas oportunidades únicas na sua vida e nesse momento você pode sim lançar mão desse recurso. Então, como exemplo aqui interessante, um cliente meu que trabalha com metais. E aí, nesse último mês, um concorrente dele estava encerrando as atividades e estava vendendo todo o estoque por um preço muito abaixo do valor de mercado. E aí sim, ainda bem que ele tinha essa reserva de emergência pronta para ser utilizada, ele pegou esse recurso e melhorou o estoque da empresa dele,
comprando muito mais barato. Isso daqui é uma oportunidade única na vida dele, uma coisa que não acontece sempre, que ele pôde utilizar essa reserva que ele tinha para poder melhorar o negócio dele. E aí, eventualmente, quando você precisar utilizar essa reserva de emergência, acontecer alguma coisa na sua vida, aos poucos você vai realocando. Se você já passou do momento de formar essa reserva de emergência e já está ali no momento de diversificação com outros investimentos, quando você utilizar essa reserva, você vai pensar se é um momento bom para você realocar os outros investimentos e formar novamente a sua reserva de emergência, ou se você vai recompor essa reserva com um prazo um pouquinho maior. Deixa eu colocar aqui na tela então, porque eu acho que fica mais fácil. Se eu pensar que os custos fixos mensais sejam algo em torno de R$5.000 e eu tenho condições aqui de guardar 10% desse valor mensalmente, ou seja, eu conseguiria guardar R$500 mensalmente, com o objetivo de chegar na reserva de emergência de R$30.000. Se eu pensar de uma forma simplificada, eu demoraria 60 meses para acumular essa reserva de emergência. Isso aqui dá uma desanimada, mas fique tranquilo que a gente pode utilizar aqui os juros compostos ao nosso favor para poder diminuir um pouquinho esse prazo. E além disso, pense que sua vida não é linear, ou seja, você pode utilizar ali eventualmente uma parte do seu 13º, uma parte da sua participação nos lucros que você receba na sua empresa, ou qualquer benefício ao longo do tempo para que você minimize esse tempo aqui de acumulação para formar essa reserva de emergência. Agora, se a gente pensar só nos juros compostos, eu posso te dizer, já fiz as contas aqui para você, que em 49 meses, reservando R$500 por mês, você vai chegar aos R$30.000. Por que acontece isso? Se eu pensar em um investimento, lá naqueles que eu te falei, dos títulos públicos, ou CDB, ou até um fundo referenciado DI, você vai precisar ali, você vai ter ali uma rentabilidade, ou melhor dizendo, pensando em uma rentabilidade de 10% ao ano, que é uma rentabilidade razoável para o momento que a gente está agora. Isso pode mudar futuramente, pode aumentar um pouco, pode diminuir um pouco, mas é um valor razoável para o que a gente vem vivendo agora. Isso aqui daria aproximadamente 0,8% ao mês. Essa rentabilidade aqui, como é que funcionaria? Então, no primeiro mês, eu vou aportar os R$500 que vão ficar lá por 49 meses. Ao final de 49 meses, eu vou ter um valor de R$ 738,81. No segundo mês, eu vou colocar mais R$500 que vão ficar os 48 meses. E ao final desse período, eu vou ter R$ 732,95. No terceiro mês, eu vou colocar mais R$500, vai ficar 47 meses, e pela composição aqui dos juros compostos, eu vou ter R$ 727,13, e assim por diante. Então veja bem, aqueles R$500 que eu coloquei no primeiro mês, depois de 49 meses, viraram 738. Após os 49 meses, eu vou ter aqui os R$30.000, formando a minha reserva de emergência em 49 meses. Essa aqui é a mágica dos juros compostos trabalhando em nosso favor, multiplicando o nosso dinheiro. Então, concluindo, a importância da sua reserva de emergência é para que você tenha tranquilidade com seus investimentos e proteja o seu patrimônio. Você vai utilizar a reserva de emergência em momentos realmente inesperados, em momentos emergenciais mesmo. Alguma coisa que quebra, algum problema de saúde, assim por diante. Onde você vai alocar para formar essa reserva de emergência? Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária com 100% do CDI ou ainda em fundos referenciados DI. Em relação ao tempo de formação dessa reserva, fique tranquilo, vá aguardando aos poucos. Claro que quanto mais melhor, mais rapidamente você vai formar essa reserva para poder diversificar esse investimento. Depois que você formar essa reserva, aí sim você vai começar a pensar em fundos multimercados, em ações, em fundos imobiliários e assim por diante. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui, compartilhe com algum amigo que você acha que pode ser beneficiado com esse conteúdo para que a gente possa aos poucos ir ajudando cada vez mais pessoas. Obrigado!